Um texto muito conhecido da palavra de Deus, mas que merece a nossa atenção. E eu pedindo discernimento ao Senhor sobre o que ministrar hoje, foi exatamente isso que me veio. Mateus 26, a partir do verso 26. Mateus capítulo 26, a partir do verso 26. Amém? Amém? O começo desse texto vai falar sobre a ceia do Senhor. Porém, eu não quero, nessa noite, trabalhar esse pedaço. Mas é importante lembrar que tudo começou na ceia do Senhor, nessa festa de gala, nesse momento tão importante da igreja. E aí o que acontece? Depois que Jesus traz as posturas que nós lembramos em toda a ceia, sobre a questão do partir do pão e do cálice, o que acontece? Nós temos uma outra situação. E aí eu convido você a seguir comigo a partir do verso 29. E digo a vocês que desta hora em diante, nunca mais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo no reino de Deus. Amém? Eu acho que só esse versículo aqui já é fantástico. Que eu possa estar nesse grande banquete com o Senhor na eternidade. Amém? Esse é o sonho. Esse é o principal sonho que eu tenho. Versículo 30. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Mas a nossa ministração essa noite começa a se focar no que acontece no momento seguinte. Depois que eles saem no Monte das Oliveiras, acontece uma situação muito especial, onde Pedro é avisado por Jesus. Verso 31. Então Jesus disse aos discípulos: essa noite serei uma pedra de tropeço para vocês, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vocês para a Galileia. Mas Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: ainda que o Senhor venha a ser pedra de tropeço para todos nós, nunca será para mim. Mas Jesus lhe disse: em verdade lhes digo que nessa noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E parou por aí? Não, porque o versículo 35 ainda nos diz que Pedro insistiu. Ainda que seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum o negarei. Depois dessa atitude de Pedro, todos os outros discípulos disseram o mesmo. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar a ministração dessa noite. Eu quero pedir que o Senhor fale aos nossos corações de uma forma muito especial. Nós dependemos do Senhor e pedimos que venha, através dessa ministração, falar aos nossos corações para que possamos tomar decisões acertadas nos nossos dias. É o que eu suplico, já te agradecendo em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Essa ministração dessa noite tem por título: Não Vou Te Abandonar. Vocês concordam comigo que Jesus escolheu quem está aí andando do seu lado? E no meio de uma grande multidão, de toda uma nação que esperava a vida do Messias, 12 homens receberam um cartão especial, um cartão de convite para fazer parte, o quê? Daqueles homens que andariam ao lado do Messias. Você há de convir comigo que quando nós pensamos hoje no tipo de governo que nós temos, eles seriam como se fossem ministros do Senhor. Aqueles homens que estão direto, que podem acessar, né, a sala do presidente da República. Então é como se eles fossem os ministros. E dentre os ministros você vê que existem alguns que têm uns ministérios de muita importância. Então é só para você fazer um paralelo na tua mente para você entender sobre o que a gente está falando. Quem eram esses homens? Porque nós tínhamos os 70 que andavam com eles, mas 12 viviam com ele, conviviam com ele dioturnamente, traduzindo, era todo o tempo. Eram pessoas que estavam ali andando com ele de uma forma direta, estavam aprendendo em todo o tempo. Os outros, quando tinham ministrações, passavam por muitas experiências, e a Bíblia fala sobre isso. Temos experiências, né, marcantes, né, que os 70 passaram, mas os 12 passaram por experiências diferenciadas. Eles estavam o tempo todo com Jesus. Amém? E agora, passados-se um pouco mais de 3 anos de relacionamento,
esse relacionamento é colocado à prova. E é sobre isso que eu quero trabalhar com vocês. Depois do jantar de gala, eles são levados para um lugar diferente e lá começamos a nossa reflexão. E a pergunta primeira que eu te faço essa noite é: quando nós temos amigos? A quem você tem aberto os teus lábios e tem chamado de amigo? A quem você tem colocado dentro da tua casa, no teu convívio mais direto, e você tem chamado de amigo? Quem tem comido no prato contigo, para você poder dizer, esse é o meu amigo? Ou será que você pegou essa palavra tão importante da Bíblia, e tão importante no dicionário da língua portuguesa, e colocou ele como um chavão, como uma palavra coloquial? Será que você tem feito isso? Eu quero convidar você a refletir essa noite exatamente sobre isso. Sabe? E a primeira coisa que o Senhor me fez ver foi um Maracanã. Foi um estádio de futebol. Alguns aqui torcem por time, vão a estádio, e aí é a hora que eu vou perguntar qual o jogo mais cheio que você assistiu? Qual o estádio mais cheio que você assistiu? Que você pegou? Engenhão. Engenhão, quantas mil pessoas? 20? 30 mil. 30 mil pessoas no Engenhão. Maracanã, com quantos mil? Quantos mil? 70? Ok, 75 mil. Você? Máximo foi 45. 45 mil, Maracanã também. Fluminense na Libertadores, 45 mil. Algo mais? Paramos por aí? Fala. 1995, Flamengo e Botafogo na final, 120 mil pessoas. Eu estava lá. Tá? Eu estava lá. Eu já tive oportunidade de 120, 130, se não me engano, 140 mil foi o máximo que eu estive no Maracanã. 140 mil pessoas nesse mesmo lugar que vocês estiveram na 40 e tiveram uma experiência, e não duvido que a experiência de vocês tenha sido extraordinária, sobre acústica, sobre pressão, sobre volume de som, de torcida cantando. Agora você imagina isso com 120 e 130 mil. É só você pegar os decibéis e praticamente multiplicar por 3. Você sentia o canto da torcida praticamente passando por a sensação do som vibrando e as pessoas pulando no estádio. Era algo extraordinário. E quando você estava ali, você olhava para aquela multidão de pessoas, por mais que existisse uma outra multidão do outro lado, com camisas diferentes, você se sentia 100% protegido. Vocês concordam comigo? Vocês olhavam ali a torcida e falavam assim, cara, toda essa gente veste a mesma camisa. Toda essa gente está torcendo pelo mesmo time. Toda essa gente, essa massa, essa multidão de pessoas está o quê? Querendo uma coisa específica, que é a vitória do seu time. E quando há o gol, aquelas pessoas se abraçavam, jogavam pro alto, era um negócio assim, extraordinário, branco, preto, pobre, favelado, rico, homem, mulher, não tinha, todo mundo se abraçando, era uma sensação extraordinária. Onde todas as diferenças caíam por terra e o time era a principal coisa. E o Senhor me fez lembrar disso. A experiência de 93, 94, 95, de 88, que eu passei com o Maracanã com diversas vezes mais de 100 mil pessoas. O fato é, quando a gente saía dali, e às vezes você tinha uma multidão andando, e de repente vinha 20, 30, 50 pessoas do outro time, porém, como torcida organizada, correndo, ameaçando com um pedaço de pau, com bambu, e às vezes tinham 1.000 pessoas juntas, 5 mil pessoas juntas descendo. Quando eles viam aquela turba de 20, 30, 50 correndo, gritando, com camisa do time oposto, o que aqueles 2, 3, 4 mil faziam? Dispersavam. E aí você olhava e falava assim, mas nós somos 10 vezes mais do que eles. Por que a gente está correndo? Se a gente fizer todo mundo junto, já coloca medo neles. Então, por que nós corremos se nós somos tanto mais? E o Espírito Santo me fez refletir exatamente sobre isso.
Quantas vezes nós estamos procurando andar com a multidão, acreditando que essa multidão vai nos proteger, acreditando que essa multidão está andando, está firme com a gente nos mesmos propósitos. Mas no fundo, quando há o primeiro sopro, o primeiro grito de bu, a coisa se... E aí quando você olha para um lado, olha para o outro. Por sorte, talvez tenha um, talvez tenha dois, porque ainda há uma grande chance de você estar sozinho. Pois bem, aí eu pulo para uma outra história que o Senhor me fez. É como se eu fosse andando no tempo. E eu lembrei um relato que um amigo contou. Nos anos 90, eu já era militar nessa época, um grupo de amigos alugou um apartamento para ser uma sede de estudos. Todos eles, praticamente todos eles eram casados, acho, pelo menos que eu me lembre, né? Acho que todos eram casados na época. Então, aqueles vários homens tinham um objetivo de passar no mesmo concurso. Eles estavam estudando para o mesmo objetivo. E eles entenderam que estudar sozinho era muito menos eficiente do que estudar em grupo. Então, eles alugaram um lugar, separaram um lugar, compraram mesa, botaram cadeira ali, né? E assim fizeram uma central de estudo. E eles eram talvez 8, 10, 12, eu não lembro exatamente, mas era alguma coisa aí, gerando um pouquinho mais, um pouquinho menos de 10 homens, mas eu acho que era um pouquinho mais. E aí fez uma cópia da chave para cada um, e quem quiser estudar, pô, tô de bobeira agora, não sei o que eu quero estudar para uma biblioteca, eu vou lá para o nosso centro de estudo, ok? E lá tem um sofá, se eu quiser deitar um pouco eu deito, se eu quiser voltar a estudar mais um pouco, se eu quiser tomar um banho eu tomo. Então a gente tinha uma estrutura de uma geladeira e tal, tinha um fogão, eu quero ficar aqui e comer alguma coisa. Pegar alguma coisa, botava lá, fazia comida, ele era muito mais flexível do que estudar numa biblioteca, perfeito? E assim aqueles jovens fizeram durante meses. E todos estavam crescendo muito em conhecimento. Mas esse colega contou uma história. Que um dia ele olhou, já faltava pouco tempo para a prova, alguma coisa em torno de 2 semanas para a prova. E ele falou, engraçado, ninguém falou nada, ninguém se movimentou de estudar essa semana e a gente estava tão bem, a coisa tá indo tão bem hoje, vamos perder o dia, caramba, engraçado. Era uma semana antes da prova, lembrei. E aí ele chegou e falou assim, pô, mas então já que eu tô à toa, naquela época não tinha o Zap como a gente tem hoje, né? Então não tinha a comunicação que a gente tem. Aí ele falou assim, pô, vou lá para o apartamento estudar, mesmo que ninguém queira estudar, não vou perder meu dia, vou para lá estudar. E assim ele fez. Só que quando ele colocou a chave na porta, que ele abriu a porta, todos os outros estavam sentados à mesa estudando. E ele ficou, e aí, assim, o mais engraçado, se é que eu posso falar que teve graça nisso, foi o que ele falou que viu, o relato dele, que foi quando ele olhou para o rosto daqueles homens, e todos olharam com aquela cara de tipo, fomos descobertos. Aí ele falou que ficou assim, com aquele, não entendendo bem, ele, você não veio, a gente estava te esperando, ele estava, mas ninguém me falou nada aqui. Não falou, não, você não falou, é engraçado, a gente pensou que você sabia que a gente ia vir para cá, tal, E ali, nitidamente, ele sentiu no coração dele que tinham escanteado ele. E aqueles que ele chamava de amigo traíram ele. E aí ele falou por quê? Porque nos simulados que eles estavam fazendo, a nota dele estava sendo a mais alta. Só que eles concorriam com 8, com 10, com 12 vagas. Traduzindo, se eles eram 12 e tinham 12 vagas, não há né? Os 12 poderiam passar juntos até o mesmo tempo, os 10 poderiam passar na mesma prova. Né? Cada um lutava por uma vaga, não eram 12 que disputavam uma vaga somente, não. Mas como ele estava com as melhores notas na semana anterior, nos simulados que eles fizeram, eles se fecharam e deixaram ele de fora. Porque eles agora não eram mais amigos, agora ele era um literal concorrente. E de novo eu pergunto a você, quem você tem chamado de amigo na sua vida? Quem você tem colocado para sentar do seu lado na mesa? Será que é alguém que está sonhando com a sua vitória? Ou será que é alguém que só está querendo a sua vitória parcial? Como eu ouvi semana passada de um irmão, né? Eu quero que você tenha sucesso, desde que não seja mais do que o meu. Alguém já viveu isso? Eu não quero ver você mal, eu só não quero ver você melhor que eu.
E eu pergunto, existe fundamento bíblico para isso? Onde a Bíblia me fala, chorai com os que choram, se alegrai com os que se alegram. E eu vou dizer que a coisa mais bonita que nós temos é quando nós vemos o nosso irmão conquistando, vencendo uma grande guerra, é você poder chorar e se emocionar junto com ele, amém? Bom, e aí o Senhor me levou a uma terceira situação. E essa aí, graças a Deus, já faz muito tempo, mas muito tempo mesmo. Glória a Deus por todos os meus anos no Evangelho. Que é as duplas que saem na night. Quem aqui já saiu de duplinha na night? Só tem gente nascida no lar evangélico que nunca desviou. Ah, glória a Deus. Eu vejo uma mão ali, uma mão aqui. Tá, ó, glória a Jesus, né? A câimbra e a bursite saíram em nome de Jesus, né? Então, na minha época, não sei como é que é hoje em dia nessa nova geração, mas na minha geração, o que acontecia? Pegava 2 ou 4 e 2 era quando era no busão para não voltar sozinho na madrugada, que era perigoso. Então aí normalmente é 2 ou 4. Ou quando alguém era muito rico, era diferente na sociedade e o pai tinha carro, emprestava o carro. E aí levava logo 4. Aí você pergunta, pô, mas não era melhor ir sozinho para ter mais... Não, porque aí juntava para pagar, dividir o combustível, né? Então era todo mundo duro. Então, ó, meu pai prestou o carro, vai ter que botar gasolina, né? Aí o pessoal fazia o famoso ratatá, cada um botava ali um dinheiro, aí a gente botava uma gasolina no carro do pai do amigo e ia e voltava, né? Então a gente tinha esses bem bolados, esses acertos. Mas quem nunca na noite, com a sua dupla de zaga, viu uma pessoa ou foi vista por uma pessoa onde deu um certo interesse de relacionamento interpessoal, né? Onde você olhou e falou assim, poxa, aquela pessoa é tão simpática, ela deve ter uma boa conversa, eu acho que ela tem alguma coisa para dividir comigo, né? Eu acho que ele sabe contar boas piadas, ele é um cara com cara de ser divertido, né? Aqueles dedos longos de pianista, né? Aleluia, glória a Deus. Então, é mistério, ó, em parte sabemos, em parte Deus revela, hein? Eu vou até parar aqui, para daqui a pouco vai ter irmã deitada aqui chorando no altar. Aleluia, né? Então, as pessoas olhavam e viam situações interessantes na noite. O fato é, quem nunca passou pela experiência de bater o olho numa pessoa e essa pessoa começar a olhar fixamente para aquela pessoa que estava contigo? Para aquele amigo ou para aquela amiga. E aí a aproximação, e normalmente a aproximação era em dupla para não diminuir a sensação de risco, né, de alguma coisa. Só que aí depois que a coisa começava a se desenhar, normalmente alguém falava assim, vou ao banheiro. E antigamente as idas do banheiro eram muito longas, porque as pessoas desapareciam. Eu não sei se tinha um triângulo da bermuda nos banheiros, eu não sei qual era a situação. Sei que minha amiga foi ao banheiro, meu amigo foi ao banheiro e não voltava nunca mais. Voltava 2, 3 horas da manhã para te chamar para ir embora, porque era o último ônibus que ia passar o Bacurau, ou porque tinha que voltar no mesmo carro. E a galera do carro estava partindo. Então normalmente só ia achar o quê? Nos cantos, ralando nos muros, nas paredes, né? Então... era normalmente isso. Voltei. Aí voltou 3 horas depois, minha fila do banheiro tá grande. Fato é, e quem nunca passou por essa experiência de o menino ou a menina, não, eu vou ao banheiro e ficar dupla e falar assim, cara, ele tá olhando pra você. E aí a pessoa fala, mas eu gostei muito dele. Ou às vezes até já conhecia de uma outra situação e fala, eu gosto muito dele. Eu quero que ele seja o meu namorado, a minha namorada. E aí olha no olho do amigo ou da amiga e fala, você não faria isso comigo. Você não ficaria com a pessoa que eu amo e que eu gosto muito. Alguém já passou por essa história ou essa história para vocês é a história de filme? Então o que nós vemos aqui são amizades na night, mas... né, brincadeiras à parte, quantas vezes eu já vi pessoas saírem chorando da noite, porque aquilo que queria no seu coração, encontrar aquela pessoa que amava, que na verdade o amigo ou amiga acabou ficando com aquele que você amava. E o pior de tudo, às vezes, não para um relacionamento sério, às vezes somente para um divertimento. Às vezes só para lavar na tua cara de que é melhor que você. Quem já passou por isso? Eu já vi diversas, para não dizer centenas de vezes, essa história diante dos meus olhos.
Mas o Espírito Santo me fez ir mais além. E aí a gente chega num ponto importante, que é exatamente o ponto do casamento. E quando a Bíblia fala de casamento, ele fala de uma situação bem diferente, bem importante, porque ele fala que quando vocês casarem, os dois serão uma só carne. Quando vocês decidirem casar, vocês vão trocar de esfera, vão trocar de canal, e agora os dois vão se juntar de uma forma que não foi visto antes. Só que ele diz mais uma coisa, além de os dois se juntarem, se tornarem uma só carne, eles precisam fazer uma outra coisa. Que coisa é essa? Eles precisam deixar pai e mãe. E aí você pergunta, pastor, mas como assim? Quer dizer então que eu não vou mais me preocupar com meu pai, não vou preocupar mais com a minha mãe, não vou honrar mais meu pai, não vou honrar mais ela? O que quer dizer isso? Calma, eu vou te explicar. Muitas pessoas, quando entram no relacionamento, fazem questão de deixar o pai e a mãe de backup. Deixam o pai e a mãe de step. Amém, igreja? Não, amém? Não, misericórdia. Eu entro num relacionamento, eu vou, monto casa, eu faço tudo, mas eu quero, manter aqui uma distância do meu pai e da minha mãe, eu quero ficar aqui, aquela sensação de corredor fundista, de revezamento, que você corre com bastão, mas de repente você vai sentir alguém te tocando, você vai só esticar a mão, e o bastão vai voltar para tua mão. Já viram isso? É exatamente sobre isso. É a sensação de eu tô aqui, mas eu não vou nem olhar para trás, mas eu sei que se eu esticar a mão para trás aqui, vão passar para mim o quê? Vão passar o bastão. Isso quer dizer que eu não estou correndo mais sozinho. Tem alguém correndo comigo. E há problema em você ter pessoas ao teu lado? Claro que não. Há problema em você ter apoio? Não. O problema é quando você faz desse apoio o teu plano B. E era isso que o Espírito Santo ministrava no meu coração. Divide com a igreja isso. Que algumas pessoas casam, mas não entendem o que Jesus falou. Não entendem o que o Pai falou. Não entendem o que a Trindade falou. Vou melhorar, pronto. Acabou. Quando ele fala que deixará o pai e a mãe, deixa o plano B. Porque se agora você se uniu a essa pessoa, vocês têm que saber administrar as crises, as alegrias, as dificuldades, as incertezas. Você não pode mais contar com aquela caminha macia que você tinha, é isso. Não quer dizer que eu não vou ouvir conselhos dos meus pais, não quer dizer que eu não posso almoçar em alguns domingos na casa dos meus pais. E se for no caso, se esses pais forem os pais, pode trazer alguma coisa para ajudar também nesse jantar, né? Porque ficar botando barbado para comer minhas custas, arrego, né? Me ajuda aí. Tu dá uma fortalecida. Amém, igreja? Que já fica anotado no vídeo aí, É mistério, né? Pastor, papai, eu trouxe aqui uma lasanha para você, que eu sei que você gosta, para te jantar, almoçar junto. Beleza? Seja bem-vindo a você e a lasanha. Amém? Pô, quem tomou um café aqui, inclusive eu trouxe um bolo daquele que você gosta de chocolate. Amém, glória a Deus, seja bem-vindo. O Tatã aqui, a mãe cozinha também, né? O fato é, eu não estou falando de você não honrar, eu não estou falando de você não ouvir, não é isso que eu estou falando. O problema é que as pessoas entendem como 8 e 80. Não, eu casei, então agora eu não quero mais saber dos velhos. Ou eu não consigo me casar porque eu não deixo o telefone de lado. Mãe, eu estou pensando em trocar de roupa. Mãe, eu estou pensando em comprar um sabonete. Mãe, eu não sei se eu boto a toalha verde ou azul. E os dois vão ser uma só carne e deixarão o pai e a mãe. Vocês precisam ter uma vida individual. E de novo eu repito, para que não haja dúvida, não quer dizer que se você tem dificuldades no amadurecimento, que vocês não possam contar com a ajuda dos pais ou até mesmo de líderes idôneos. E é por isso que nós não podemos impor as mãos precipitadamente sobre qualquer um, porque você precisa ter pastores, líderes, que tenham o quê? Experiência, para poder ajudar a você a dirimir dúvidas em momentos de crise como essa, por exemplo. Então tem hora que você vai chegar e assim, poxa, os meus pais, se eu for pedir ajuda sobre se eu devo usar a toalha verde ou azul, e entenda que eu estou usando um exemplo bem hipotético. Cara, minha mãe, durante muitos anos,
andou naquele lugar que o pessoal só usava verde. Você está entendendo? Quem é espiritual entende o que é espiritual. E se eu perguntar para ela, pedir ajuda, o que ela vai falar? Coloca o verde que está tudo resolvido. Está entendendo? E de repente você chega assim, cara, se eu pedir ajuda, eu já sei qual é a resposta dela. Mas eu sei que agora eu fui lavado e remido no sangue de Jesus e eu não visto mais verde. Então o que a Bíblia fala? Procure pessoas com idoneidade dentro da igreja. Pessoas experimentadas, os líderes que são experimentados. E fala para ele, eu estou nessa situação exatamente, onde eu estou com uma grande dúvida, uma grande sensação de eu não sei se eu volto a vestir verde ou se eu coloco o azul. E aí você não vai ter alguém, pelo menos isso é o que é previsto, que vai te falar, você é obrigado a colocar o azul, não. Mas se você encontrar um líder idôneo, ele vai te chamar a refletir. Como era a sua vida quando você vestia verde? Como eram as conquistas que você tinha no momento que o verde era o principal da tua vida? E o que está acontecendo de repente quando você começou a colocar o azul? O que está sendo construído de você de azul? E aí de repente você vai falar assim, mas depois que eu comecei a usar azul, muitas dificuldades se apresentaram. E aí a pessoa idônea vai falar para você, mas está se apresentando porque você está vestindo azul ou por todos os anos que você vestiu verde, que estão vindo à tona agora? Isso é um conselho de uma pessoa idônea. E é isso que eu quero convidar vocês a fazerem, a quando tiverem numa situação de dificuldade, procurar verdadeiros amigos. Pessoas não pura e simplesmente que falem aquilo que você quer ouvir, porque essa é uma outra visão psicológica muito normal nos dias atuais. Onde as pessoas procuram pessoas que pensam igual a ela, porque automaticamente vai falar aquilo que eu penso. Tem uma menina que trabalha, que está conosco aqui, que trabalha no ramo de enfermagem. E aí, se ela quiser falar da escala, que a escala está ruim, que a vida está difícil, que o salário está ruim, que a quantidade de plantão está ruim, ela vai me procurar? Ela vai procurar um policial militar que trabalha na escala no 2x1? Não, porque está pior do que ela. Ou, de repente, se me procurar, eu vou chegar e falar assim, você já viu pessoas que têm esse mesmo emprego, que trabalham em outros hospitais, como é que está a situação? Vamos fazer um referencial? Não, eu não quero ouvir referencial. Eu quero ouvir que eu sou uma sofredora. Eu quero ouvir que eu tenho dificuldade. Eu quero ouvir alguém que fale, pô, você está sofrendo. É isso que eu quero. Então o que essa pessoa já faz? Ela procura um grupo de pessoas que vai concordar com ela. Isso acontece na igreja hoje em dia ou não? Mas eu glorifico a Deus que nós temos pessoas que têm amadurecimento, que sabem exatamente que o crescimento não se resume pura e simplesmente a ouvir aquilo que nós queremos, nem aquilo que nós pensamos ser absolutamente o certo. Que muitas vezes o nosso coração é enganoso. E às vezes aquilo que nós estamos sentindo como sendo aquilo que parece ser o melhor, na verdade é um engano do nosso coração. São os nossos sentimentos mexendo. É o corpo, é a alma guerreando contra o espírito. Então o que eu convido a você? Procure pessoas idôneas para estar ao teu lado, para trazerem uma palavra de conhecimento para você. Amém? E aí eu fui mais além. Essa daí eu vou pedir ajuda ao meu diácono Kleber. Tem um louvor aí que é uma verdadeira macumba gospel. Que isso, pastor? Que fala de quando eu estava sofrendo, você não... Quem te viu passar na prova não te ajudou, e aí você... E Misa, eu não consigo nem cantar esse negócio não, porque isso é uma macumba agora, uma maldição gospel, né? Então, quando eu estava na dificuldade do pandeiro na comendo, né? Você não me ajudou. Agora que eu ganhei na loteria, tu vai ver só o que eu vou fazer com você. Misericórdia! Ajuda o irmão. Ajuda o irmão. Eu tô rindo aqui, mas de nervoso, porque o negócio é sério. Algumas pessoas realmente, dentro do evangelho, enxergam dessa forma. Mas quando a gente pega Jesus, nesse texto clássico que eu trouxe para vocês, ele ensinou para a gente totalmente diferente. Porque Pedro se precipitou e rapidamente falou assim, eu não vou te deixar, eu não vou te negar. Não, mas eu tô avisando a vocês que essa noite é a noite derradeira e a coisa vai ficar feia. Não interessa se vai ficar feia, eu tô contigo. Custe o que custar, eu tô contigo. Até a morte, se necessário for, eu tô contigo. Eu fico imaginando a paciência de Jesus, cara, respirando fundo. Eu falo assim, meu filho, você não tem ideia do que você está falando.
essa noite mesmo você vai me negar 3 vezes. Não vai ser uma não, você vai me negar 3. Por 3 vezes você vai ter a oportunidade de fazer com que isso se torne realidade, você vai negligenciar, você vai mentir. Você vai mentir para salvar o teu couro. Então o que você está falando é uma falácia. O que você está falando é da boca para fora. É emocionante. É cheio de eloquência, mas não tem raiz. Parece aquela erva daninha que você olha, que você volta uma semana depois no teu quintal, já está quase à tua altura. Que isso, cara? Mas tu pega ela, fala assim, ó, sopra ela tomba e cai, porque não tem raiz. Ela só está crescendo para cima. Agora aquela que às vezes está desse tamaninho aqui, ó, o caule já é quase um dedo. Quando tu tenta tirar, meu Deus do céu, cara, o bagulho já está enraizado. Para cima é isso aqui, mas para baixo já está desse tamanho, cheio de raiz pro lado, para baixo, o negócio está ramificado já. Amém, igreja? Jesus nos deu uma aula extraordinária para que nós estivéssemos alertas às palavras boas que dizem a nossa volta e a nosso respeito. Exato. Devemos tomar muito cuidado com isso. Sabe, Provérbios ainda traz uma situação também muito interessante nessa área. Provérbios 17 vai falar de que valeria, 16 e o 17 vão falar de que valeria o preço da sabedoria na mão de um tolo, visto que ele não tem entendimento. Em todo tempo, ama o amigo, mas na angústia nasce o irmão. É sobre isso que a Bíblia fala, sobre ser amigo. São pessoas que estão ao teu lado, mas quando a coisa aperta, eles trocam a chave, a coisa muda a tal nível, que você já olha e não fala assim, eu não vejo mais um amigo, eu vejo alguém que é sangue do meu sangue. Eu vejo um verdadeiro irmão comigo. Porque é uma pessoa que, se necessário, tira a roupa do corpo e te veste. É uma pessoa que, se tem um prato de comida, divide contigo, ou se você está muito fraco, está arriscado de dar o prato de comida para você. E ele fala, não, eu tenho reserva, eu me aguento mais um dia. Ah, você não vai aguentar. É alguém que olha para você com amor, assim como Cristo olhou para a igreja. É sobre isso que nós estamos falando. Então eu quero convidar você a refletir mais uma vez sobre quem você tem chamado de amigo. Quem você tem trazido para perto de você. Será que se encaixa em alguma dessas histórias que eu coloquei aqui? Histórias essas que eu fui direcionado pelo Espírito Santo, em cada uma delas. Será que você está fazendo? Será que você tem? Será que você está sendo? Porque algumas pessoas olham para você e pensam que você também é um amigo. E será que quando essa pessoa está em dificuldade, você tem sido essa pessoa de Provérbios? Ou você tem sido semelhante a Pedro? Pelo menos no seu primeiro estágio. O mais lindo nessa história toda é que o que Jesus falou se cumpriu. E nós vimos que, na primeira oportunidade, Pedro negou Jesus. E o mais interessante é que pessoas falam assim, cara, você é aquele sim, cara. Olha a tua fala, olha o teu jeito. É você sim, você é um daqueles. Não sou. E bateu o pé, e aí a palavra fala sobre ouvir o galo cantar, e aí a gente tem que entender, porque era meio da madrugada, sobre o galo cantar, o animal galo cantar, ou sobre a troca da vigília que era feita a cada 3 horas, na meia-noite. Então cada virada de turno, né, dos sentinelas era colocado como uma vigília. Então o galo cantava, era a troca daquela vigília. Pois bem, eu quero terminar essa mensagem com você. Hoje é uma mensagem curta, mas específica, eu espero que alcance o teu coração e a profundidade do que tem que ser falado. Jesus foi traído. Aquele que era amigo decepcionou. E se cumpriu conforme a palavra do Mestre. Porém, a traição não foi só por parte de Pedro. A traição também veio por parte de Judas. Porque, como eu falei, um pouco antes desse momento eloquente de Pedro, todos eles estavam sentados à mesa fazendo um grande banquete de uma grande celebração. Alguns especialistas acreditavam que tinha chegado a hora de Jesus entrar em Jerusalém, naquela festa. E com isso começar uma rebelião que tiraria Israel das garras do Império Romano.
Era isso que estava acontecendo nos bastidores. Então, muitos daqueles que se consideravam, entre aspas, como os seus ministros sentados junto ao novo presidente de Israel, o novo rei de Israel, eles estavam ali comendo, bebendo, e eu fico imaginando o que estava passando na cabeça daqueles homens. Caraca, meu amigo, vai chegar o grande dia, vai acabar o sofrimento, vai acabar um... Caramba, e qual vai ser a nossa... A gente falando que esse cara 3 anos e meio, cara, onde que ele vai me colocar, cara? Eu vou ser menino da saúde, eu vou ser da educação. Eu fico imaginando já ali, né? É lógico, eu tô fazendo aqui, né, uma análise em cima dos nossos dias, por favor, tenha a mente de Cristo. Eu fico imaginando aqueles homens pensando, quem eu vou ser nesse novo reino? Cara, um cara que ressuscita a gente, o nosso soldado pode entrar em guerra, morrer no final do dia, ele vai lá e sopra o espírito de vida, volta os soldados tudo de novo. Cara, a gente vai ser invencível. Cara, tem fome no front, não tem por isso. Pega lá 5, pega os pães, pega os peixinhos, vai lá, ora, multiplica, dá pra todo mundo comer. Nosso exército vai ser bem nutrido. Vocês param pra já pensar nisso? Cara, não vai morrer gente. O menino de educação vai ser o cara mais tranquilo do mundo, porque tudo que é doente, ele ora e fica bom, é curado. Meu amigo, não tem. A morte, ele venceu. E eu fico imaginando o que estava passando na cabeça daqueles homens enquanto estava naquele grande banquete. Mas a Bíblia também fala que um outro homem já tinha concebido na sua mente, no seu coração, a traição. Judas já tinha feito toda uma estratégia para forçar para que aquilo viesse mais rápido. Porque achava que ele estava muito devagar. E aí falou assim, pô, se prenderem ele, cara, aí ele vai chamar os anjos, aí o negócio vai acontecer. Então, estrategicamente, é melhor que aconteça agora. Só que ele não calculava o que iria acontecer. Então, nós tivemos 2 casos de traição naquela mesma noite. E aí eu termino chamando você a refletir exatamente sobre essas 2 traições. O primeiro deles que foi Judas, diante disso tudo. O que ele faz? O que ele faz, igreja? Se mata. Não, a primeira coisa que ele faz não é se matar. Não, ele vai devolver o dinheiro. Depois de tudo, ele vai devolver o dinheiro. Então vamos lá. A primeira coisa que Judas faz é o quê? Ele chega com a turba de soldados diante de Jesus. E ele deixa bem claro, aquele que eu beijar, esse é o Cristo. E quando ele chega diante de Jesus, aquele monte de tocha vindo junto a ele, e ele fala, Rabi, e chega a Jesus e dá o beijo em Jesus. O que Jesus faz? Clama fogo do céu? Repreende ele? Ordena que Satanás saia da vida dele? O que acontece naquele momento? Jesus chega para ele e fala, pelo que você vem, meu amigo. Sabe? Alguém chegou e falou para mim, não, isso é ironia, porque você não consegue ainda, você não permitiu que o Espírito Santo entrasse na sua vida para entender o que é amor. Então fica realmente difícil. Para quem não entende que é amor, não consegue entender o que é isso. Mesmo sabendo que iria ser traído, e mesmo sabendo que a traição tinha vindo através daquela mão, Jesus amou aquele homem até o final. Porque era necessário que se cumprisse a Bíblia, as Escrituras já estavam dizendo isso. Mas Jesus sabia também que dura coisa seria o peso de por quem veio essa entrega e essa traição. Então, num grande ato de amor, talvez o maior de toda a humanidade, ele olha nos olhos daquele homem e fala, para o que você veio, meu amigo? Jesus estava sendo sarcástico, irônico? Não. Ele estava dando um ponto de contato de recomeço. Era a mesma coisa de dizer, o que você fez, o inimigo soprou no teu ouvido, eu já sabia que ia acontecer. Mas a partir de agora a gente pode começar uma nova história junto. É um ponto de contato, é uma reconstrução de uma história. Onde eu te digo, não precisa ficar se acusando pelo passado, mas agora eu quero que você comece, olha para mim, meu amigo, porque eu vou te dar uma nova oportunidade. E aquele homem se arrependeu, só que ele se arrependeu da forma errada. Porque ele volta à origem e fala que quer desfazer tudo aquilo, porque ele está vendo o sofrimento do mestre, mas aqueles homens não aceitam. E ele pega aquele dinheiro, ele lança aquele dinheiro, isso é uma outra ministração, porque tem todo um sentido daquela tentativa de devolução. Agora já era tarde.
mas ele esqueceu a última palavra que foi falada no ouvido dele, que era meu amigo. E eu quero convidar você a refletir sobre as vozes que estão vindo no seu ouvido, as vozes que você tem permitido entrar. Porque por muitas vezes vem vozes de bênção e tem horas que vem vozes de maldição. Vem horas que vem vozes de incentivo, tem horas que vem vozes de desânimo. E eu quero dizer essa noite que você tem que tomar a decisão de que voz você quer ouvir. Eu não posso tomar essa decisão por você. Você precisa decidir. Jesus deu uma oportunidade, porque ele sabia que o preço, a cobrança seria muito alta. Mas ele precisava fazer o quê? Esquecer todas as outras vozes. E se focar onde? Na voz do mestre. Onde dizia, mesmo sabendo tudo o que precisava acontecer, você continua sendo meu amigo. Mas infelizmente, não foi assim. E as vozes externas levaram aquele homem a uma verdadeira loucura, a ponto dele se cometer o suicídio. Dele se enforcar. Só que naquela noite houveram 2 traições. E o segundo também entrou numa crise existencial muito grande. Só que num dado momento, a Bíblia fala que eles estavam pescando. E quando ele olha para a praia, ele vê uma fumaça, ele vê uma churrasqueira. Tá vendo? Esse negócio é de Deus, churrasqueira, meu Deus do céu. Gosto que me enrosco. E o barco está chegando, e o pessoal olha, aqui, tem alguém com brasa lá na praia, beleza, a gente está trazendo peixe, cansado, já tem fogo aceso, a gente entra o quê? A gente, para chegar junto ali, né? E aí a gente vai fazer aquela divisão, você bota um peixe ali e a gente come, fica tudo bom. Ó, nem precisa chegar em casa, já vamos fazer um churrasco em casa, só liga para a esposa que a gente vai demorar um pouco. Aleluia, tá vendo, esposas? Às vezes é assim que acontece, ó. Não é programado não, às vezes acontece, né? Depois edita. O fato é, aqueles homens começaram a olhar e quanto mais o barco se aproximava, eles, cara, daquele tamanho, naquele jeito, aquele cabelo, engraçado, me lembra uma pessoa. E aí eles começaram a olhar para assim, cara, não é possível, parece muito. Parece o mestre. E aí eles começaram a sentir um negócio diferente dentro deles, começou a crescer, e o barco se aproximando. E aqueles homens falaram assim, cara, não é possível, será que é isso? E o barco ia se aproximando, e quanto mais o barco ia se aproximando daquele homem, maior a sensação ia dentro deles. E é sobre isso que eu quero chamar você a refletir. Muitas vezes você está no meio do mar, triste, desapontado, com muita coisa que aconteceu. Talvez a pescaria não tenha sido exatamente como você queria, talvez as coisas não tenham acontecido exatamente como você queria. Mas existe alguém, terra firme, com uma palavra de orientação para você. E aqueles homens seguiram aquela orientação. E o que a palavra fala, o que aconteceu? Porque eles seguiram a orientação de quem estava na terra firme, alguém que era idôneo. Eles viveram um novo momento, uma nova história. Só que agora eles estão voltando para a praia. E quando eles estão voltando, felizes porque aquela palavra deu certo, o que eles veem? Alguém semelhante ao mestre. Só que quanto mais perto chegava e maior a sensação era, eu posso dizer que todos aqueles homens que estavam no barco experimentaram um novo. Mas teve um que se lançou no mar. Porque o barco estava pesado voltando, eu fico imaginando que estava difícil chegar. Estava lento, arrastado, mas estava indo para o lugar certo. Mas a vontade dele de estar junto do mestre era tanta. A vontade dele de recomeçar a sua história era tanta que ele não podia seguir na velocidade que os outros estavam seguindo. Eu não sei se você está entendendo esse mistério. Porque o Senhor está falando forte no meu coração. Tem hora que todas as pessoas estão seguindo numa velocidade, elas estão indo em direção à bênção, sim. Mas você é o inconformado. Você sente que para você aquilo não é suficiente. Você anda, você corre, você nada. Você se lança. Você não pode esperar. Você quer estar perto do mestre, você quer reencontrar o mestre, você quer pedir perdão. E alguém chega e fala, calma, vai ter um momento que a gente vai chegar e você não tem calma nenhuma.
Sabe por quê? Eu vou dizer para você. Porque cada pessoa vive uma história. Cada pessoa tem um sentimento, cada pessoa tem uma sensação. Cada pessoa tem uma comanda. Ele sabia que de repente, como nós não sabemos, e a Bíblia fala sobre isso, que a volta de Cristo vai ser como num piscar de olho. Ele sabia que nesse tempo que o barco está se arrastando, de repente vinha o juízo. Ele sabia que não podia esperar, a conta dele era alta. Ele tinha decepcionado aquele que o tanto amou. Então ele falou, eu preciso correr, porque eu não sei se eu vou ter tempo. O tempo dos outros estão tranquilos, estão bem, então vou aqui devagarinho, que eu vou chegar lá, estou bem, eu estou tranquilo. Mas para Pedro não, tinha uma grande inquietação, porque ele era Pedro, o traidor. Era esse o título, Pedro, aquele que traiu. E eu fico me imaginando se muita gente que estava dentro não perguntou, ele devia ter se enforcado igual o outro, porque ele traiu também? Porque infelizmente às vezes nós recebemos fogo amigo. Não é isso? Às vezes a gente que está dentro que está falando, o outro se enforcou. Bem que tu podia se enforcar também, né? Porque tu deu mole. Meu Deus. Ele sabia quantas piadas ele já tinha ouvido, quantos dedos na cara ele tinha recebido. Mas ele queria não se matar, mas ele queria redenção. E ele sabia muito bem onde ele poderia encontrar isso. Voltando à origem, voltando onde ele começou. Chegando diante daquele que ele traiu e pedindo perdão. Sabe, tem muita gente na igreja hoje que não está entendendo isso. Chega, machuca o irmão, fere o irmão, vira para Deus e fala, Deus me perdoa. Tem que pedir perdão para o irmão. Porque a Bíblia é bem clara, se você quer largar a tua oferta, que você quer trazer a tua oferta, larga a oferta no altar e vai lá no seu irmão se reconcilia com ele. É isso que está escrito na Bíblia. Tem gente ensinando um negócio meio diferente, eu não sei o que é não. Mas não é bíblico. Não tem fundamento bíblico você matar, ferir, roubar o teu irmão, chegar para Deus e falar, Deus me perdoa e deixar teu irmão ferido, machucado, com um calote. Você tem que chegar diante dele e falar assim, tá aqui, eu quero honrar, eu quero devolver aquilo que eu peguei. Eu me arrependo, eu te machuquei, eu deixei você na mão, botei teu nome no SPC. Quero te ajudar a resolver esse problema também. Quanto foi o juro da dívida que você está pagando? O que você perdeu? Vamos tentar reconstruir. Porque não se resume a dívida, eu quero voltar a ser teu amigo. Porque não se resume a coisas, você feriu pessoas. Então está na hora de voltar e reconstruir pontes. Pontes que foram derrubadas por você. E Pedro volta a nado, volta desesperado, porque ele precisava estar diante do mestre, era a oportunidade que estava diante dele. Ele não sabia quanto tempo ia durar. E aí vem a parte interessante, porque Jesus chama ele no particular e eles começam a conversar. E Jesus, semelhante ao que fez com Judas, chega para ele e fala, você me ama? E ele fala, sim, mestre, eu te amo. Então, porque você me ama, eu quero que você apacente as minhas ovelhas. Eu fico imaginando o que aconteceu com aquele homem. E eu vou te dizer, eu estou pagando o preço para chegar no céu e na eternidade poder virar para ele e falar assim, como é que foi a sensação naquele dia? Que eu vou ter a eternidade para encontrar ele no céu. Em algum momento eu vou encontrar Pedro lá. Amém, amém, velho. Só você entendeu esse mistério. Eu queria que a igreja tivesse igual a você, né? Glorificando. É isso mesmo. Pode glorificar. Não fica com vergonha, não. Aleluia. Só que Jesus não se conteve com isso. E chegou para ele pela segunda e falou, Pedro, você me ama? Ele falou, caramba. Senhor, eu sou um vacilão. Errei pra caramba aí, mas toda a nossa caminhada esses 3 anos, o Senhor sabe, eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Só que a conversa continua e pela terceira vez o Senhor chega para ele e fala, Pedro, tu me ama? E eu fico imaginando a emoção daquele homem, falando, pai, não sou merecedor nem da vida. Por muitas vezes eu senti a mesma coisa que Judas, a vontade de me matar, de acabar com tudo, porque a dor está muito grande. A acusação dos outros está muito grande.
O jugo que a sociedade colocou no homem está muito grande. Está muito difícil continuar. Mas eu nadei daquele barco até aqui para dizer sim, eu te amo. E sabe o que Jesus falou para ele? Apacenta as minhas ovelhas. E eu não sei se você entendeu esse mistério. Porque tem muita gente que está bonitinha no terno, está bonitinha no altar. Graças a Deus tocando o barco, fazendo a coisa da melhor forma possível. Mas tem pessoas que traíram, que feriram, que machucaram, que decepcionaram. E que Jesus está pegando essas pessoas e colocando eles em lugar de honra. E alguns não conseguem entender isso, mas eu vou te explicar, caso você não tenha entendido. Porque pessoas que às vezes estão bonitinhas, sorridentes, fazendo aquilo que tem que ser feito, estão como aquele povo que eu falei, os 140 mil que estão na torcida, gritando desesperadamente o nome do seu time, mas que quando a tuba vem na direção dele, corre. Mas aquele que um dia traiu, decepcionou, olha para o lado e fala, cara, eu já deixei meu amigo apanhar um dia desse na torcida, porque veio um monte correndo na direção dele e eu deixei ele para trás. Porque eu sei que ele não consegue correr tanto quanto eu corro. Já feri, já machuquei, já decepcionei hoje, meu amigo. Mesmo que a gente apanhe, a gente vai apanhar junto. Eu não vou correr. Tá aguentando correr? Não tô aguentando correr não, então eu vou ficar. É sobre isso que Jesus está tratando. Ele não ia colocar a igreja dele na mão de qualquer um. Mas alguém que já tinha sido provado. E que agora estava sendo aprovado. É sobre isso que o Evangelho fala. É sobre isso que esse texto fala. Sobre a oportunidade do recomeço. Sobre se arrepender e tentar mais uma vez. É sobre isso que o texto fala. É sobre isso que o Espírito Santo me motiva a trazer essa igreja essa noite. Hoje é noite de recomeço. É noite de reconstrução. É noite de olhar e falar, Pai, eu errei, eu pequei contra Ti, mas eu quero começar novamente. Eu quero uma nova oportunidade. Eu quero voltar para Jesus. E é por isso que eu quero orar por você. Eu quero convidar você a inclinar a sua cabeça onde você está. Eu não quero que ninguém olhe para ninguém nessa hora. E eu quero só que você, de onde você está, sinalize. Ninguém está olhando para ninguém. Todos de olhos fechados, por favor, em nome de Jesus. Eu só quero que você faça um sinal. Assim como Pedro, eu preciso voltar para Jesus. Eu só quero que você levante a mão e eu vou orar pela igreja. Eu vou orar em especial por você. Aleluia, glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, eu quero que você contemple cada uma dessas vidas. São pessoas que, ao ouvir essa ministração, entenderam o principal. É uma história de recomeço. E eu quero pedir ao Senhor que opere um recomeço nessas histórias, em nome de Jesus. Nós precisamos do Senhor, nós dependemos do Senhor. E muitas vezes nós traímos o Senhor com atitudes, com posturas, com palavras, mas o que nós queremos nessa noite é a oportunidade de um recomeço. Uma oportunidade de uma reconstrução de história. Assim como o Senhor um dia olhou para Pedro e falou para ele, eu estou te dando uma nova chance. Eu quero também receber essa nova chance. Eu quero recomeçar, Pai, a minha caminhada. Em nome de Jesus, recebe a minha vida, recebe meu coração. Recebe a minha entrega diante de Ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deixa eu falar uma coisa para você, para terminar essa ministração. Pedro foi com toda a sua força, porque ele sabia que aquilo podia ser a última oportunidade. Que saibamos aproveitar as nossas oportunidades, todas as oportunidades que nos são dadas com todas as nossas forças, entendendo que não existe plano B. Ou melhor, que não existe plano C, porque muitas vezes nós já falhamos no plano A. E agora o Senhor está nos dando uma nova chance. Agarre essa chance com todas as suas forças e honre ao nome do Senhor. E eu posso te dizer que Ele, mais do que ninguém, sabe galardoar, sabe abençoar aqueles que são fiéis a Ele. Amém?